Há semelhanças entre o reconstrucionismo e o islamismo? Desde o 11 de setembro, o islamismo tem sido um desafio e tanto para o Ocidente. É uma religião que desperta curiosidade e medo. Mediante a isso, cristãos enxergam na religião islâmica uma grande ameaça à igreja. Alguns conjecturam que os islâmicos vão perseguir os cristãos ao longo do mundo. Isso vai ser uma coisa horrorosa. Será mesmo? Eu sou Gabriel Enes, e você que gosta de cosmovisão cristã está convidado a assistir hoje a melhor análise que você vai encontrar no YouTube sobre o islamismo. Aqui não tem sensacionalismo, aqui não tem forçação de barra, a gente vai fazer uma análise fria da religião islâmica e mostrar se existe uma compatibilidade entre ela e o reconstrucionismo, como alguns teólogos de maneira temerária sugeriram. Poxa, Gabriel, você é um teonomista, um reconstrucionista, qual a diferença entre o que você quer de fazer as nações virarem cristãs e o que o islamismo faz em tentar submeter tudo ao Estado Islâmico? Essa e outras perguntas serão respondidas de maneira muito detalhada nesse vídeo. Peço apenas que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder e me apoie. Acreditem, gente, é muito importante esse apoio de vocês. Conto com você. Agora vamos para o vídeo que vai estar fervendo. Muita gente definitivamente não sabe o que é o Islã. E eu falo muito sério isso aqui. As pessoas trabalham o islamismo a partir de caricaturas que a mídia produz, seja a favor do Islã. Há aqueles que defendem o Islã como a religião da paz, tentam dar lugar de fala ao islamismo. Ao mesmo tempo, tem aqueles que colocam o Islã como uma coisa absolutamente perigosa, beligerante, mostra a faceta do terrorismo, que é muito séria. E apenas a partir desses fragmentos, a maioria das pessoas julga o islamismo. Nós vamos tratar do Islã nesse vídeo com seriedade, a partir de fontes históricas, a partir de análises frias. Portanto, entendo desde antemão que essa vai ser uma análise moderada, mas nem por isso vai deixar de estar amparado nas escrituras sagradas e na palavra de Deus, como nós sempre fazemos. O que é o Islã? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. C.S. Lewis definiu o islamismo como a maior heresia do cristianismo. Essa é uma maneira de você enxergar o Islã. E é uma maneira muito interessante. O islamismo claramente possui elementos do Antigo Testamento e alguns elementos até do Novo Testamento, embora abandone parte significativa da revelação de Deus. Logo, eu já começo admitindo que há pontos de contato entre o cristianismo e o islamismo. Se você lê o Corão, você vai ver menções a vários personagens que nós estimamos como heróis da fé, como Isaac, como Moisés, Samuel, Davi, dentre tantos outros, são citados no Corão, ainda que de uma maneira um tanto controversa. Nós vamos explorar mais à frente. A maior prova de que o islamismo é a maior heresia do cristianismo é que ele é monoteísta, mas nega a trindade. Quem que negou a trindade? Se você pensou arianismo, você pensou certo. O arianismo é uma heresia que nega a trindade e foi anatematizada no Concílio de Nicéia. Nem toda heresia nega a trindade. Devemos deixar isso aqui bem claro. Mas a negação da trindade é a pior forma de heresia que alguém pode cometer. A trindade é a base do cristianismo. Por isso que eu falo com muita frequência que o Deus triuno é o fundamento ontológico de toda a realidade. É uma essência e três pessoas. Uma ousia e três hipóstases, se você quiser ser mais rigoroso no grego. Você nega a trindade, você está negando a revelação bíblica, você está negando o cristianismo. O apóstolo João, não à toa, afirma que aqueles que admitem uma cristologia falha, como é o caso dos docetistas, que acreditavam que Cristo não veio em carne, ele apenas parecia humano, são o anticristo. Você quer saber o que é o anticristo, conforme o apóstolo João, que foi o único apóstolo nas escrituras que usou a palavra anticristo? Vai ler as epístolas. O apóstolo João diz que o anticristo, ele nega que Cristo veio em carne. Então o anticristo não é essas loucuras que as pessoas andam falando por aí. É a negação de Cristo. É uma cristologia falsa. É isso que perpassa o arianismo e é isso que perpassa o islamismo. Quando nós estudamos a história do profeta Maomé, a gente se depara com uns fatos muito interessantes. Primeiro, Maomé era um cristão nestoriano. Ele professava uma forma de cristianismo já herética. Nestório negava aquilo que nós chamamos teologicamente de união hipostática. A união hipostática entende que Cristo tem duas naturezas e elas se unem na sua pessoa. Nestório entendia que Cristo tem duas naturezas que elas estão hermeticamente separadas. Então Cristo é duas pessoas, ele é uma pessoa humana e uma pessoa divina. Logo,
O tão falado e objeto de controvérsias de vez em quando na rede Theotokos, a ideia de que Maria é mãe de Deus, foi negada depois Nestório. Nestório negou que Maria fosse mãe de Deus, enquanto a ortodoxia cristã, incluindo este que vos fala, admite o Theotokos. Maria é mãe de Deus. Isso não é algo que diz respeito a Maria, mas diz respeito à pessoa de Cristo, porque quem estava no ventre de Maria era meramente um menino, uma criança ou uma criança divina. O correto é você dizer que Cristo era Deus, desde a sua concepção, no ventre de Maria. Então ele era apenas uma pessoa, com uma natureza humana e uma natureza divina, em uma união hipostática. Esse foi o entendimento da igreja. Como Nestório tinha uma cristologia fraca, isso já é o primeiro ponto de atenção quando a gente olha para Maomé. E se você quer entender como que essas nuances, que às vezes parecem muito técnicas sobre cristologia, elas têm um impacto até mesmo social, leia a magnífica obra de R.J. Rushdoony, Os Fundamentos da Ordem Social, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você comprar. Compre essa obra porque ela é muito importante. Voltando ao Maomé, Maomé era um nestoriano. E além disso, olha que coisa curiosa, quando ele recebe a revelação do suposto anjo Gabriel, em 610 d.C., ele acredita que aquilo era uma aparição demoníaca. Ele não achava que aquilo era de fato o anjo Gabriel. Quem o convence a escutar aquela aparição é a esposa de Maomé, que leva Maomé a um sacerdote que o convenceu de que aquilo era de fato o anjo Gabriel. Aí Maomé novamente é visitado por esse anjo e esse anjo recita para ele o Corão. E ele escreve. Quando a gente pega as escrituras, o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, verso 8? Olha o que o Paulo diz. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Isso foi o que aconteceu com Maomé. Ele recebeu uma outra revelação, além da que havia sido comunicado pelos apóstolos. Logo, Maomé, quando aceitou, quando deu ouvidos a essa suposta revelação do anjo Gabriel, se fez anátema aos olhos dos apóstolos. Dentro da cristandade, tanto o Ocidente quanto o Oriente lidaram com o desafio do islamismo. Eles tiveram não somente de se engajar em batalhas contra os islâmicos, como é bem conhecido em alguns meios, como também tiveram que defender a sua religião, da religião islâmica. Yaroslav Pelikan diz o seguinte sobre o islamismo, no tomo 2 da sua obra Tradição Cristã. Abre aspas. A percepção muçulmana de Deus era atribuída pelos ortodoxos à influência ariana, embora se dissesse que a doutrina de Cristo era nestoriana. Aparentemente porque ela separava o homem Jesus do Logos. O maniqueísmo foi a fonte das ideias muçulmanas sobre os demônios. E Orígenes foi a fonte da crença de que os demônios seriam salvos. Até mesmo os hereges donatistas eram culpados pelos erros muçulmanos. João de Damasco, fundamentado nessa linhagem, incluiu o islamismo em seu catálogo de heresias cristãs. Fecha aspas. Yaroslav Pelikan descreve que os cristãos orientais viram o islamismo como uma religião sincretista. Ela consolidava várias heresias cristãs, se tornando aquilo que Lewis fala, a grande heresia do cristianismo. Logo, a chave para você entender a religião islâmica não é como uma coisa totalmente outra, mas uma distorção muito expressiva do que é o cristianismo. É curioso que Maomé, um mero condutor de camelos, tenha se tornado precursor da segunda maior religião do mundo, que é uma religião, diga-se de passagem, cheia de contradições. Eu vou aqui trazer à tona algumas contradições da religião islâmica. Primeiro, Maomé admite que Cristo nasceu de uma virgem. Isso é dito nos evangelhos, mas ele nega que ele é Deus. Quem faz isso? Os arianos. Nós vemos que há uma aproximação do islamismo com o arianismo. Segundo, os islâmicos se dizem opostos à idolatria. Eles são extremamente iconoclastas. Eles proíbem qualquer representação do profeta, de Alá, do que for. Mas eles veneram uma pedra negra que caiu do céu, que está localizada na Caaba, em Meca. Terceiro, Maomé, visitado pelo suposto anjo Gabriel, que era um cristão nestoriano, escreve coisas que entram em clara contradição com o que é escrito na Bíblia. A respeito de Moisés, a respeito de Isaac, de Ismael, de Davi, de tantos personagens. Se você ler o Corão, você vai ver um monte de personagens que a gente vê na Bíblia, mas descritos de uma maneira completamente diferente. Isso levou os cristãos orientais a entenderem que Maomé não tinha lido nem o Pentateuco. Nem o Pentateuco ele conhecia. E diga-se de passagem, os islâmicos eles entendem que o Pentateuco é um texto sagrado. Se você for conversar com o islâmico, ele vai dizer que no período veterotestamentário,
todos os judeus de verdade eram islâmicos. Com a vinda de Cristo, todos os cristãos de verdade eram islâmicos. E a partir de Maomé, obviamente, eles se mantêm islâmicos. Então, eles fazem um revisionismo histórico em favor do islamismo. Mas como isso é possível se o Corão ele entra em franca contradição com as escrituras hebraicas? Tendo em vista que o islamismo é uma religião cheia de contradições, é de se esperar que essa religião tenha desvios éticos e desvios da compreensão da relação do poder temporal com o poder espiritual. Um erro que nós vamos explorar melhor no próximo bloco é a mistura de poder espiritual e poder temporal que perpassa a religião islâmica e faz com que as pessoas tenham tanto medo dela. Por que as pessoas têm tanto medo do islamismo? Porque o islamismo ele acredita efetivamente em trazer um Estado. E esse Estado é a maneira a partir da qual o islamismo há de se propagar pelo mundo. É sobre isso que nós falaremos já já. As pessoas têm muito medo do islamismo porque, diferente de outras seitas e de outras religiões que são adversárias da fé cristã, o islamismo ele tem pretensões de domínio mundial. E essas pretensões são claramente manifestas. Logo, o islamismo assusta muita gente. A razão pela qual o islamismo procura uma dominação global de todas as coisas via a violência é justamente porque ele confunde o poder espiritual com o poder temporal. Nas palavras de Jean-Marc Berthaud, abre aspas, a apostasia sempre mistura o poder espiritual com o poder temporal. Este é de fato o caso da tirania social-democrata, política e cultural, secularmente religiosa sob a qual vivemos. Essa confusão encontra-se no coração de qualquer forma de totalitarismo, seja moderado ou violento. Essa é a razão por que o grande historiador e sociólogo francês Julius Monnerot, em seus estudos sobre o comunismo, socialismo, nazismo e fascismo, chamou essas ideologias de religiões leigas, e comparou-as ao monismo político-religioso do Islã. Fecha aspas. Jean-Marc Berthaud acusa a posição islâmica de cair em um monismo. O que seria o monismo? Uma homogeneidade absoluta de todas as coisas. E isso é produto da teologia do islamismo. O islamismo nega a trindade, ele acredita num Deus uno, mas em um Deus que não é trino. O Deus uno é um Deus que necessariamente imporá a sua vontade de maneira homogênea, sem distinções claras. Nós podemos afirmar, a partir da revelação bíblica, que há distinção no ser de Deus, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. No ser de Alá, o Deus islâmico, as distinções não existem. Logo, sempre que o islamismo conquista e progride, ele progride de maneira violenta, de maneira impositiva. Algumas pessoas me perguntaram, mas não tem semelhança entre isso e reconstrucionismo? Nós falaremos isso no próximo bloco. Cabe a gente antecipar aqui é que enquanto o reino de Cristo ele cresce como um fermento, o Estado Islâmico ele cresce na base da espada, na base da violência. A própria palavra Islã significa submissão. O ideal dessa religião é submeter todas as coisas a um Deus cruel. Por esse motivo, o tipo de sociedade que o islamismo busca é completamente diferente do tipo de sociedade que o cristianismo busca. Nas palavras de Jean-Marc Berthaud, já citado, abre aspas, o uno e o múltiplo são igualmente absolutos e de modo algum se opõem entre si, nem se confundem de algum modo, conforme Cornelius Van Til e Rosa Rushdoony tão habilmente ensinaram. Dentro do contexto do pensamento teológico, isso indica que, embora realidades variadas devam ser distinguidas, o Antigo Testamento, por exemplo, não se opõe ao Novo, nem a Igreja ao Estado, nem os universais aos particulares, nem a graça à lei, nem a divindade de Cristo à sua humanidade, nem os homens às mulheres, nem o intelecto à emoção, nem os trabalhadores aos patrões, nem o corpo à alma, nem a matéria à vida biológica, e assim por diante. Cada um tem seu papel particular e diferenciado a ser representado dentro da ordem abrangente da criação. Essa aplicação do uno e do múltiplo, é claro, de modo nenhum nega a oposição genuína entre o bem e o mal, ou entre a verdade e o erro. Percebemos aqui que o Deus cristão é um Deus que estabelece distinções. Há distinção entre homem e mulher, entre igreja e Estado, entre particulares e universais. Todas essas distinções são possíveis a partir do ser de Deus, que é um e múltiplo, é um Deus triuno. O Deus islâmico, por ser um Deus monista, é um Deus que procura, de todas as maneiras, impor a sua vontade mecânica sobre todas as coisas. A perspectiva social cristã necessariamente trabalha com uma categoria que é estranha ao islamismo, porque o mundo cristão, ele atesta a realidade de distinções. Existe a igreja e o Estado. No mundo islâmico não existe essa distinção. Tudo é o Estado. Isso mostra pra gente como que o islamismo é, no fim das contas, uma religião pagã. Porque as religiões pagãs, elas não têm uma instituição chamada igreja, elas dependem do Estado. Logo, a gente vê que a categoria de igreja com o corpo de Cristo, que tem uma autoridade profética, tem uma autoridade
de ministrar sacramentos, de pregar a palavra, inexiste no mundo islâmico. A igreja é uma instituição completamente estranha ao pensamento islâmico, porque ela constitui o próprio corpo de Cristo. Um Cristo que tem uma natureza humana e uma natureza divina em união hipostática. Isso é extremamente estranho aos muçulmanos, que veem Cristo como um profeta, como alguém prometido, mas que de maneira alguma é Deus. Quando a gente vê a igreja no ocidente cristão, o que a igreja fez? A igreja permitiu um desenvolvimento social sui generis. Se você olhar para o mundo islâmico durante a Idade Média, ele era muito mais avançado do que o Ocidente. Mas a partir da Reforma Protestante e de todos os avanços que o Ocidente teve, muito alavancados por esse desenvolvimento teológico, o Ocidente ultrapassou o Oriente e trouxe distinções precisas entre a esfera da igreja e a esfera do Estado. O mundo islâmico, por carecer dessa base teológica sólida para fundamentar sua perspectiva social, entende que o Estado islâmico deve abarcar todas as coisas, deve submeter todas as coisas a Allah. Por fim, no próximo bloco, nós precisamos falar aquilo que talvez você ainda se pergunte. E quanto ao reconstrucionismo? Há alguma semelhança entre o islamismo e o reconstrucionismo? É o que nós responderemos. Fique comigo até aqui, você que ainda não deixou o seu like, deixa aí e vamos para o próximo bloco. Já foi sugerido que existe uma semelhança entre o islamismo e o reconstrucionismo. Ambas as perspectivas religiosas entendem que é necessário ganhar nações para uma determinada religião e submetê-las em todos os aspectos a essa religião. Será mesmo verdade? O raciocínio daqueles que acusam minha posição de alguma semelhança com o islamismo é bastante simples. Primeiro, premissa A. O Islã busca a conversão de todas as nações dentro de um Estado islâmico. Premissa B. O pós-milenismo busca a conversão de todas as nações rendidas a Cristo. Logo, conclusão, o pós-milenismo é como o islamismo. Esse raciocínio é equivocado e é um verdadeiro atestado de ignorância. Pessoas que falam isso não conhecem o reconstrucionismo e não conhecem o próprio islamismo. Entendem o islamismo a partir de caricaturas e entendem o reconstrucionismo a partir de caricaturas. O erro do islamismo é uma aplicação unívoca e mecânica da Sharia. Você tem uma série de diretrizes sociais e você aplica cada uma dessas diretrizes do jeito que tem que ser aplicado. E acabou. Por quê? Porque o islamismo vê a lei como um mecanismo de salvação. Um erro do islamismo que nós não podemos deixar passar batido é esse. Para o islâmico, a submissão à lei é um meio de salvação. E a maneira como essa salvação é perpetrada é através da força. Você força a Sharia, porque enquanto você força a Sharia, você está forçando que pessoas se rendam a Allah e assim sejam salvas. É radicalmente diferente a perspectiva pós-milenista. Nós não acreditamos que a vitória de Cristo virá mediante a força humana. Logo, cristãos que acreditam na aplicação da palavra de Deus pela força estão equivocados. Estão tornando a lei um meio de salvação. Este modo de pensar, o de que a lei é capaz de gerar salvação, não é sustentado pela nossa página. A nossa página, diga-se de passagem, admite que a lei de Deus é boa, se alguém usá-la de maneira legítima. Mas quando você, junto com a lei, procura a salvação pela lei, você cria uma espécie de farisaísmo. Você cai no mesmo erro que o islamismo cai. A lei de Deus será aplicada não para a salvação, mas para a obediência ao nosso Deus. Nós cremos, enquanto pós-milenistas e reconstrucionistas, que a palavra de Deus ela tem implicações políticas. Cristo é Senhor sobre todas as coisas, o que envolve um Estado, o que envolve nações inteiras. Conforme nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos o Evangelho com todas as suas implicações, com toda a sua grandeza, a sua robustez, nós, aos poucos, de maneira paulatina, permitimos que nações inteiras se professem cristãs. É um processo como o fermento, que vai levedando aos poucos a massa. O islamismo não é como o fermento, ele é uma explosão. Ele tenta ganhar tudo na base da força, da violência. Não é este o caminho que o reconstrucionismo procura. Uma sociedade pautada na lei bíblica é uma sociedade onde há liberdade, onde há prosperidade, onde há famílias estruturadas. Mas isso não é a maneira pela qual nós somos salvos pela graça. Logo, eu volto a dizer que uma das bases para você ser reconstrucionista é a predestinação no entendimento calvinista. Porque a predestinação no entendimento calvinista, se devidamente levada às últimas consequências,
nos livra do erro do islamismo, que é a salvação pela lei. Respondendo àqueles que ainda acreditam que o projeto islâmico de poder tem alguma semelhança com o projeto pós-milenista, trarei uma última citação de Jean-Marc Bertot, que diz o seguinte: como John Knox tão precisamente escreveu, esta é de maneira sucinta minha resposta, a rainha regente do reino da Escócia, sem a mediação da ação de homens espiritualmente transformados, que se dá por meio da regeneração divina, efetuada pela palavra, e a eles aplicada pelo Espírito Santo, nada efetivo poderá ser realizado no tocante ao crescimento do reino de Deus na Terra. Em outras palavras, não devemos de modo algum imitar fanáticos islâmicos, mesmo que eles surjam à nossa frente em vestes reformadas ou evangélicas. Fecha aspas. Para que a teonomia ocorra, é necessário homens cheios do Espírito Santo. É o que o Jean-Marc Bertot está dizendo aqui. Se você acha que simplesmente aplicar a lei de Deus vai resolver nossos problemas, você está muito equivocado. É preciso que isso aconteça mediante homens cheios do Espírito Santo. Os islâmicos não têm o Espírito Santo. Os islâmicos não têm o Deus certo. Os islâmicos acreditam na salvação pela lei. Nós, cristãos, entendemos que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós temos o Espírito Santo. E a partir do Espírito Santo, homens profundamente piedosos podem criar civilizações inteiras tementes a Deus. Se você estudar a história da Escócia, dos Covenanters, você vai ver exatamente isso. Eles elaboraram uma civilização cristã, mas eram homens santos, homens cheios do poder de Deus. É isso a base a partir da qual nações cristãs se formam. Algumas pessoas por aí negam que Deus tem pretensões de ganhar nações, creem que a igreja é uma espécie de arca de Noé. Não, vocês estão equivocados. Os santos governarão o mundo. Como o apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo, nós haveremos de julgar o mundo. Logo, para isso, nós precisamos nos posicionar e viver enquanto cristãos, fiéis a nosso Senhor em todas as áreas da vida. A intenção dessa página não é criar um movimento político, mas é trazer bases literárias a partir da qual o mundo cristão, especialmente reformado, começa a pensar em como nós estamos distantes de viver o chamado da igreja em sua expressão máxima. Nós precisamos estar sob o ombro de gigantes, como John Knox, como John Owen, como Jonathan Edwards, como homens que acreditavam em uma civilização cristã, acreditavam nisso que essa página defende, e eram homens, sim, cheios do Espírito Santo. Portanto, para encerrar, se você acha que há alguma semelhança entre o projeto de poder islâmico e o projeto reconstrucionista, você é um ignorante. Você não conhece nem o islamismo, nem o reconstrucionismo. O combate ao islamismo exige, antes de qualquer outra coisa, uma compreensão mais acurada dessa religião, que ainda é tão estranha para nós cristãos. O que eu procurei trazer aqui nessa página é uma determinada chave para você entender o islamismo como a maior heresia do cristianismo e que você vá atrás, você conheça melhor o mundo islâmico. O islamismo não pode ser superestimado. Creio que o maior erro que a igreja comete é superestimar o Islã, deixando de lado as crises que essa religião também enfrenta, como, por exemplo, a modernidade. Não obstante, subestimar o Islã também é um erro, que nós não queremos cometer. Por isso, nós fizemos toda essa análise mostrando a partir do que o islamismo deve ser combatido. A partir da palavra de Deus. É a revelação de Deus, é o próprio Deus que nos dá as condições de destruir os sofismas, de fazer frente aos ardis de Satanás. Ainda que esses ardis venham com uma aparência de conservadorismo, uma aparência de religião nobre. A palavra de Deus nos dá todo o subsídio para fazer frente às forças espirituais das trevas, que estão por trás das religiões pagãs e estão por trás do islamismo. Você que chegou até aqui, não deixe de deixar o seu like. Coloque um comentário. Você que gostou dessa análise, gostaria que eu falasse mais sobre o islamismo, manifeste aí o seu desejo. E posso, quem sabe, fazer uma parte 2 desse vídeo. É isso, meus amados irmãos. Forte abraço e até a próxima.